Olá, alunos. Aqui é a professora Miki de História. Essa aula é para minha turma do 9º ano e onde a gente vai estar aí encerrando a fase da República Oligárquica, tá? Essa aula é dividida em duas partes, porque eu vou tratar aqui de 4 movimentos populares. Para a aula de hoje, 2 movimentos e para a próxima aula, para a parte 2, mais 2 movimentos populares. Bom, lembrando que a República Velha é dividida em duas fases, né? República da Espada e República Oligárquica. Na aula passada, a gente já olhou algumas características dessa república oligárquica, seus aspectos econômicos e políticos, e para a aula de hoje a gente olha a outra parte da sociedade, que são os movimentos populares, né? Essa resposta a toda aquela desigualdade social que já estava sendo implementada desde a república oligárquica na nossa história. Para a gente iniciar, a gente começa os principais aspectos da República Oligárquica, né, que levou a esses movimentos populares. Estamos falando de um período de intensa desigualdade social, né, uma política sem participação popular, apesar do voto acontecer, né? Apesar das pessoas estarem votando acima de 21 anos, só os homens votavam e só os alfabetizados, né? Então, uma grande parcela da sociedade se vê aí excluída da política naquela época, né? É uma realidade de extrema miséria, extrema pobreza, muitas famílias perdem terras, muitas famílias mais carentes sofrem com as secas, principalmente na região do Nordeste. Você vai ter regiões controladas pelas autoridades locais, né? E aí a gente tem a questão do coronel, falado na outra aula. A gente tem a questão da política dos governadores, né, onde os poderes locais eles não permitem muita participação popular. Estamos falando então de interesses antagônicos. De um lado, uma classe dominante, né, grupos dominantes, e do outro, os grupos subordinados, né, esses grupos que deveriam ser submissos aos interesses dos grupos dominantes. Essa é a desigualdade social para a República Oligárquica. Não havia uma política de inclusão, né, não havia uma política de trazer o popular, né, as classes populares para dentro da política republicana que acabava de surgir. Então você vai ter essa desigualdade social. De um lado, os interesses dos poderes locais e do outro lado, os interesses dos grupos e dos movimentos populares. Quando a gente fala para essa população, né, que é trabalhadores rurais, agricultores, trabalhadores urbanos, operários, autônomos, nós estamos falando também de uma população que não via muita saída na política. Então, ela acabava se voltando para as religiões, principalmente os movimentos do campo, né, como Canudos, que a gente vai começar a tratar agora. Então, essas pessoas do campo, essa população carente do campo, ela acabava encontrando na religião, né, nas suas crenças, nas suas lendas regionais, uma saída para todo aquele desamparo e a desigualdade social. Então, cabia à população o quê, né? A criação de uma religião popular, com muitas crenças, né? A ideia de que poderia surgir um líder para tirá-los daquela situação, né? Ideias consideradas na época radicais. A gente vai ter muita questão da solidariedade, da união, dos movimentos populares estarem sempre unidos, sempre juntos, né? Pessoas que perdiam terras, pessoas que perdiam emprego, elas acabavam se unindo, e aí isso acabava sendo visto como algo muito radical, né? Acabava sendo visto como um obstáculo aquele poder local daquela região. Então, esses movimentos populares, principalmente os do campo, eles estão muito atrelados aos movimentos religiosos locais, tá? Bom, a gente começa então falando um pouquinho da Guerra de Canudos, que é o primeiro movimento popular da República Oligárquica, tá? Aqui tá algumas características, ó. É uma revolta do campo, por isso que o movimento religioso vai ser muito forte também nessa época para essa população. Acontece em 1896 a 1899, apenas um ano de movimento, apesar de Canudos já existir bem antes, né? Toda essa movimentação popular já está acontecendo. A guerra mesmo travada entre o governo com os revoltosos aconteceu apenas em um ano. É um movimento de caráter socio-religioso, então eles não têm interesse em destruir a república, tá? Canudos, né, esse movimento popular não tem interesse em trazer de volta Dom Pedro II, por exemplo. Eles não têm interesse em acabar com a República Brasileira. O único interesse deles é sócio religioso. Eles querem um lugar para plantar, eles querem um lugar para viver sem miséria, eles querem um lugar para viver com solidariedade, com fé, certo? Diante desse desemprego, diante da miséria, apenas a crença religiosa vai conseguir solucionar o problema para eles. Já que não tem uma saída dos poderes locais, então a saída para eles encontradas é um movimento socio-religioso, tá bom?
Eles vão começar esse movimento porque eles vão se recusar, a classe popular ali do interior da Bahia vai se recusar a pagar imposto e taxas. A população não aceita pagar, afinal ela já está vivendo em miséria, ela já está vivendo uma situação decadente, né? Então elas não aceitam. E isso não é visto com bons olhos pelas autoridades locais. No meio de tudo isso, nós temos o seu principal líder, que é Antônio Conselheiro. E aí essa imagem dele para esse movimento popular é uma imagem de fé, é uma imagem de esperança, de melhores condições de vida, e onde ele começa a unir, né, a angariar todo esse movimento em torno da sua imagem. E aí onde eles decidem criar uma comunidade que já existia, né? Eles vão para lá, para a região do Belo Monte, e aí eles criam um arraial, o Arraial de Canudos. E ali eles começam a viver em solidariedade, agricultura comunitária. Eles estão juntos vencendo a miséria, a pobreza. Então é aquela ideia de solidariedade que o movimento popular já estava almejando. Para vocês terem uma ideia, foram precisos 4 expedições militares para destruir Canudos. Estamos falando de uma região onde só tinha mulheres, muitas crianças, muitos idosos. Então, para você ver a força que Canudos representou, né, e o medo que Canudos também dava aos poderes locais. 4 expedições militares para Canudos ser derrotado. Então, um pouquinho, né? Canudos ficou no Arraial do Belo Monte, o seu líder era Antônio Conselheiro. É um movimento messiânico e a gente lembra dos aspectos religiosos, né? De salvar essa classe que estava desamparada. É uma denúncia à miséria, né? À seca, ao descaso das autoridades, né? E aí ele é visto, esse movimento, como uma afronta aos poderes locais. Aqui eu trouxe o mapa para vocês, né? O mapa da onde aconteceu, da onde era Canudos, né? E da onde aconteceu esse movimento. É um movimento da Bahia. Antônio Conselheiro mesmo não era baiano, ele era do Ceará, e ele acaba fazendo em uma de suas peregrinações, chegando à Bahia e lá fazendo todo o movimento de Canudos. Essa revolta dos Canudos era liderada pelos humildes sertanejos, né? O líder era Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Ele foi considerado um líder fervoroso e, ao mesmo tempo, ele foi visto como um obstáculo, né, aos interesses ali dos poderes locais, e ele conseguiu, na sua imagem, né, na sua imagem de fé, de curar doenças, de dar uma melhor condição de vida, ele acabou visto como um grande opositor aos interesses republicanos. E aí ele vai ser visto como louco, né? Ele vai ser visto como alguém que vai estar trabalhando contra a ordem pública, mas não. O principal interesse é encontrar um local onde essa comunidade, toda essa gente que foi excluída, pudesse viver com mais dignidade. Então ele não é um movimento político, né? Ele é um movimento religioso, ele é um movimento social, é um movimento popular que quer encontrar uma saída para toda aquela miséria e para toda a desigualdade social. Então eles não têm o interesse, por exemplo, em matar os fazendeiros, eles não têm interesse em fazer um partido político, eles não têm interesse em estar lá participando das assembleias, das reuniões políticas. Não, o interesse deles é uma terra para plantar, uma terra para praticar agricultura, para viver, para ter uma moradia, para praticar toda aquela solidariedade que eles pregavam. Tudo bem? Continuando então, depois da Guerra de Canudos, acontece uma outra revolta popular, que é a revolta da vacina. Essa revolta aqui, ela não é rural, é uma revolta urbana. Ela acontece em 1904, ali no início do século XX. É uma revolta urbana que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, durante o governo do presidente Rodrigues Alves. Tá bom? Então, é uma revolta urbana que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro. E aqui eu vou apresentar alguns tópicos dessa revolta da vacina. Como estava a cidade do Rio de Janeiro ali do século XIX para o século XX? É uma cidade que tinha muitos lixos espalhados. Não havia uma política de urbanização e não havia uma política arquitetônica, por exemplo. Então, tudo estava na cidade, a cidade estava muito imunda na época. Não havia uma política para organizar esses aspectos urbanos dentro de toda essa lógica republicana. Né? Então havia uma ausência de políticas públicas, cuidado com o lixo, cuidado com a saúde, né, as questões sanitárias. E aí a gente sabe, né, os lixos, ratos, mosquitos e vários tipos de doença. Uma doença muito comum na época era a varíola. E aí você vai ter a cidade do Rio de Janeiro
com essa imagem, né? Com essa imagem suja, velha, sem um projeto de urbanização. E aí eles se voltam para tentar melhorar, né? Para tentar reverter essa situação. Então nós temos uma cidade sem um projeto urbano, nós temos uma cidade com muitos lixos espalhados e esses lixos vão estar trazendo aí todos os tipos de doenças possíveis. E aí a gente vai ter um projeto de urbanização com obras públicas, né? Essas obras públicas, elas tanto vão tratar a saúde, quanto os projetos arquitetônicos de iluminação, calçada, casas consideradas mais modernas. E aí o governo dessa época vai se espelhar em Paris para deixar Rio de Janeiro parecido mais com uma cidade europeia, né? E aí o que você vai ter diante desse projeto de urbanização? Casas populares, cortiços, pequenas vendas foram derrubadas para que pudessem dar espaço para essas novas construções, para casas mais modernas, né? Para um comércio mais urbanizado, para um projeto arquitetônico mais considerado, enfim, mais belo, mais bonito, melhor planejado. O que vai acontecer? O movimento popular, né, as classes populares vão se sentir marginalizadas, elas vão se sentir excluídas de seu espaço urbano daquele momento. Elas moram lá há 20 anos e elas veem as suas casas, por exemplo, serem destruídas e elas serem obrigadas ou a pagar um aluguel mais caro ou a morar um pouco mais distante na cidade. Então você vai ter uma expulsão dessas classes mais pobres, né, para as regiões mais distantes, deixando boa parte aí do povo bem revoltado com a destruição das casas populares, né? Então esse é o projeto urbano que vai estar acontecendo e já iniciando uma consequência social. No meio de tudo isso, a gente lembrar dos lixos, né, dos ratos e das doenças na época, nós vamos ter um médico na época, né, Oswaldo Cruz, e aí ele vai falar assim, olha, a vacinação é o meio mais eficaz. Qual que é o problema? O problema é que ele tornou a vacinação obrigatória. E a vacinação obrigatória, naquela época, passou a ser vista como imoral, uma imposição do governo e até mesmo o medo de morrer da vacina. Lembrar que a vacina naquela época era algo muito novo, né? Era uma novidade, que muitos tinham medo ainda a respeito da vacina, se ela realmente curava as pessoas, se ela ajudava, enfim. Então essa vacinação obrigatória ela não foi bem vista, ela não foi bem aceita. Estamos falando de uma classe que já viu a sua casa ser destruída, estamos falando de uma classe que já foi levada para regiões mais distantes, estamos vendo uma classe que já está sendo despejada dos ambientes e dos espaços urbanos, né? Uma classe popular que não está fazendo parte daquele projeto. Além disso, na questão da doença, ela está sendo obrigada a tomar uma vacina. Então, ela olha aquilo como algo imoral, ela toma aquilo como algo impositivo, e aí ela não aceita. Então, você vai ter uma guerra civil mesmo na cidade do Rio de Janeiro. De um lado, a população, que não aceita, e do outro lado, os agentes de saúde. É visto também como imoral uma forma de, poxa vida, o agente de saúde vai tocar no braço da mulher para aplicar uma injeção, e aquilo começou a ser visto também como algo imoral, como algo que não era para ser aceito por aquele movimento. Então, temos um projeto de urbanização que acaba despejando várias classes populares, né, para lugares mais distantes. Temos a questão da vacina, que realmente é eficaz, mas para aquela época foi considerado como imoral e algo impositivo. E aí o resultado de tudo isso, né? Consequência de tudo isso. O governo domina o movimento, né? É uma guerra civil, ele domina o movimento. Muitos presos radicais, né, considerados radicais, são enviados para o Acre e a vacinação não é mais obrigatória, ela passa a ser facultativa. Lembrando que hoje muitas vacinas são obrigatórias, né? Então aí você tem as classes populares, né? Esse movimento Revolta da Vacina, ele vai abranger diversas pessoas. As classes populares, o grupo do positivismo e as religiões. Então, quando a gente fala em classe popular, elas foram expulsas de suas moradias. Então, elas não vão querer obedecer aos ditames do governo. O positivismo são aquelas pessoas que alegam que a sua liberdade individual estava sendo ameaçada. Então, elas também não vão obedecer à vacinação obrigatória. E também a questão das religiões. As religiões de origem africana, elas vão olhar as doenças de uma forma diferente. No caso da varíola, a varíola era considerada uma doença sagrada, de acordo com esse historiador aqui, Sidney Chalhoub. Então, essas religiões também não vão aceitar a vacinação obrigatória, certo? Então, são todos esses aspectos aí da vacina acontecendo. Tá? Então, são essas as nossas principais vacinas. Aqui tem uma foto para vocês da época, né, da revolta da vacina.
Aqui nós temos outra também, vai ser realmente uma guerra civil. E aí essas são as duas principais revoltas para esse momento. Guerra de Canudos e Revolta da Vacina. Guerra de Canudos é uma revolta rural, Revolta da Vacina é uma revolta urbana. E aí a gente finaliza com essas primeiras duas revoltas da República Oligárquica. Até mais!